Olá, seja bem-vindo ao nosso canal, Grupo Espírita Irmão Carmelo. Sou Mauro Fiorani e nós damos continuando aos nossos estudos do livro Renovando Atitudes e vamos trocar algumas informações a respeito de um tema bem interessante na data de hoje. Porém, ao iniciarmos, eu convido a todos, aqueles que se sentem mais à vontade, em encerrar os seus olhos físicos, para que possam entrar em sintonia com o plano maior. E aí, levamos nossos corações a Deus, o Pai, Jesus, o Mestre, aos nossos anjos guardiões, mentores e guias, a eles toda a honra e toda a glória. Louvado seja meu Senhor por todas as suas criaturas. Que Ele possa abençoar nossos lares, nossos empregos, nossas vidas, nosso caminhar, e assim, seguros e serenos, nós seguimos adiante. E tudo ocorra, Pai, conforme a tua e não a nossa vontade. Que assim o seja, com a graça de Deus. Então, meus queridos, estamos mais uma vez aqui juntos para poder conversar a respeito desse livro maravilhoso, Renovando Atitudes. Isso aqui, do nosso querido Francisco do Espírito Santo Nedo, pelo o Espírito de Hamed. O que nós vamos falar então no dia de hoje? Vamos falar de um tema bastante intrigante, como todos os são, mas que nos chamam a nossa atenção. O título é interessante, Olhando para Trás. Aí, como vocês sabem, tem sempre uma introduçãozinha referente a uma passagem evangélica da Bíblia. Tal é aquele que, tendo feito mal sua tarefa, pede para recomeçá-la, a fim de não perder o benefício do seu trabalho. Rendemos graças a Deus que, na sua bondade, concede ao homem a faculdade da reparação e não o condena irrevogavelmente pela primeira falta. Ok? Pois bem, e trocando em miúdos, como diria o poeta, nós vamos entender que o tema do nosso bate-papo dessa vez se refere àquilo que muitas pessoas ainda levam consigo, carregam consigo, né? Vamos deixar o avião passar aqui, né? Não tem como, a casa é rota de avião, mas faz parte da nossa aprendizagem da paciência, da tolerância. E a gente vai comentar então que o tema se fala aquilo que muitas pessoas ainda carregam dentro de si, algo que nós temos que começar a deixar de lado. Quer ver? Vocês descobriram já o que é? Olha lá. Rendemos graças a Deus que na sua bondade concede ao homem a faculdade da reparação e não o condena. Nós estamos querendo dizer a respeito da palavra culpa. Oh, quanto eu sou culpado, eu errei, oh, como fui eu. Para com isso. A partir do momento que você começa a tirar de cima de você esta carga, este peso, este fardo, que é a culpa, as coisas serão mais suaves, mais leves, mais serenas. Então eu recomendo a vocês a pensarem melhor quando forem se expressar através de palavras, ou gestos, ou ações, e que você não tem culpa de nada. Tá? Ninguém tem culpa de coisa alguma. É que durante muito tempo, das reencarnações pretéritas que nós tivemos, nós trazemos dentro do nosso âmago ainda essa coisa de que Jesus morreu por os nossos erros, por culpa minha. Não, Jesus, não, menos, bem menos. Tá? Então a gente vai entender que todo o processo de aprendizagem, ela está nos acertos e nas falhas. Quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Ok? Então a gente trabalha nesse. Nós crescemos nessa aprendizagem. Se nós pegarmos a história da humanidade, a gente vai ver essa evolução. O homem errava, aprendia, corrigia seu erro e crescia. O homem errava, corrigia o erro, aprendia e crescia. E assim foi. Estamos em 2022 já. Errando, aprendendo com o erro, corrigindo e evoluindo. Essa é a grande pegada do dia de hoje. Eu tenho que estar sempre atento a isso. E nós não podemos. Lembra, errava, entendia o erro, corrigia e evoluía. Jamais foi falado, opa, olhei para trás. Não,
Nós temos que seguir adiante, olhar para frente, aprender com os erros do passado é uma coisa, não ficar preso olhando para trás como se tivéssemos um elo que nos deixasse parado e não evoluído, né? Então, a culpa se estrutura nos alicerces do perfeccionismo. Alimentamos a ideia de que não seremos suficientemente bons se não fizermos tudo com perfeição. Esquecemos, porém, de que todo o nosso comportamento é decorrente da nossa idade evolutiva e de que somos tão bons quanto nos permite nosso grau de evolução. Ninguém é perfeito. Perfeito é só o Pai. Jesus já o falava. Então, nós temos que perceber, meus caros, que nada é perfeito nessa atual encarnação que nós estamos. Nós somos falhos, a humanidade é falha. Tá? Ou nós somos uma plenitude de virtudes, ou nós vivemos 24 horas emanando amor, caridade, paz, prosperidade. Deveríamos, porque foi esse o exemplo que Jesus nos deu. Mas ainda nós estamos palmilhando, engatinhando, né, nesse processo evolutivo. Ainda há muita água por passar por debaixo da ponte. E com isso, nós carregamos, na busca dessa perfeição, desse perfeccionismo, ainda mais nos dias atuais, que a gente tem aquela comparação, eu fiz aquilo, meu outro filho fez aquilo. Então a gente sente aquela pressão louca de fazermos o correto, mas muitas vezes o correto vai estar prejudicando outras pessoas. Então, muito cuidado com isso. Correto no que eu digo, assim, eu tenho que fazer a melhor coisa possível. E essa melhor coisa possível vai fazer com que eu tome algumas atitudes que não sejam lá tão boas assim. Então, muito cuidado. Seguindo, pois a divina providência sempre concede ao homem a faculdade da reparação e não o condena irrevogavelmente. Ok? Então não há razão, portanto, para culpar-se sistematicamente, pois ele será cobrado pelo muito ou pelo pouco que lhe foi dado, ou mesmo muito se pedirá àquele que muito recebeu. Nós temos que perceber, dentro do processo evolutivo, eu tenho que entender que eu sou falho, eu tenho que entender que eu sou passivo do erro, não sou perfeito, eu tenho que entender que eu faço o melhor dos melhores dentro das minhas capacidades cognitivas, evolutivas, intelectuais, e em cima de tudo isso é que eu vou me colocar à disposição do serviço, do trabalho. Posso errar? Posso. Sou humano. Tenho condições de fazer o correto? Tenho, porque eu posso estudar, posso aprender. Eu vejo, eu erro, porque errei, porque não tinha o conhecimento, eu estava ignorante naquele setor. Entendi onde eu errei, vou me capacitar, vou me reeducar, vou me preparar. Ou seja, errei, aprendo com o erro, transformo e sigo adiante. E não carrego culpa do erro, de jeito nenhum. Não posso carregar esse sentimento de culpa dentro de mim, senão as coisas não vão para frente. E nosso objetivo é ir para frente. Um exemplo muito claro disso, para nós estarmos fechando aqui o nosso bate-papo, nós vamos pegar aqui o exemplo de um dos maiores apóstolos, emissários de mensagens maravilhosas, grande divulgador da palavra de Jesus, e ele não o conheceu. Ele é classificado como apóstolo, mas não foi um apóstolo propriamente dito, não foi o escolhido entre os 12 que o acompanhou enquanto caminhava aqui na terra. Mas Jesus viu em Paulo um grande baluarte das suas mensagens, porque ele era um perseguidor dos cristãos, ele era um inquisitor, ele era ele era o juiz e o carrasco de algumas situações. Mas essa garra, essa fama de querer acontecer, essa determinação, Jesus viu nele que com essa mesma determinação, fé e coragem, ele seria o responsável por levar a mensagem de Jesus para os gentios. E graças a essa atitude de coragem que Paulo teve, hoje nós aqui que não somos hebreus, temos a possibilidade de conhecer a palavra de Jesus. Então vejam que, num primeiro momento, podia se flagelar, eu me errei, não sei o quê, minha culpa, minha máxima culpa, que não sei o quê. Paulo errou, porque ele perseguiu e matou.
Mas Jesus o perdoou, porque Jesus o amou acima de tudo. E esse amor cegou Paulo com tamanha força e coragem que ele então se prontificou a levar a mensagem evangélica para frente. Sejamos nós também, e essas criaturas, e possamos ser cegos para o erro, no sentido do desconhecimento, e aprendemos na medida que nós caminhamos em direção à luz. Não guardemos culpa, optemos pelo melhor, modificando nossa conduta. Reconhecemos o erro e não olhemos para trás, e sim para frente, dando continuidade à nossa tarefa na terra. Pois quem olha para trás, né, esquece de olhar para frente, pode cair e tropeçar. Nenhum lavrador, quando começa a arar a terra, olha para trás, porque ele está objetivo que para frente, de colher a sua colheita à frente do seu futuro que ele vai estar plantando. Então, meus queridos, era isso que tínhamos que falar no dia de hoje. Que fiquemos em paz, que possamos, então, nesse momento de encerramento, levar nosso pensamento a Deus, o Pai, Jesus, o Mestre, a eles toda a honra e toda a glória, e que possamos ser seus emissários de luz, seus instrumentos de paz. Que assim o seja, com a graça de Deus. Um forte abraço, até uma próxima.